E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E no vídeo de hoje eu queria falar para vocês o porquê eu, particularmente, prefiro não investir em fundos imobiliários. Lembrando que isso não quer dizer que eu estou certo e nem que eu estou errado. Você pode ter uma estratégia vencedora investindo em fundos imobiliários. Mas nesse vídeo eu quero falar apenas para vocês o porquê, no meu ponto de vista, eu acho mais interessante não investir em fundos imobiliários. Pelo menos não no momento. Muitas pessoas, depois que viram a minha carteira e viram que 100% do meu dinheiro está investido em renda variável, apenas em ações, muitos me pediram por que eu não estou investindo em fundos imobiliários. E nesse vídeo eu quero responder todas essas questões e separar isso em 5 motivos pelos quais eu não invisto. E o primeiro motivo, principalmente para quem está começando a investir, é porque quando você tem pouco dinheiro para investir em fundos imobiliários não faz tanto sentido assim, porque você vai ter um aluguel muito baixo. E o motivo pelo que a maioria das pessoas investe em fundos imobiliários é pela baixa volatilidade e pelo dinheiro que é recebido todos os meses. Mas só que muitos esquecem que a baixa volatilidade também é um problema, porque é muito mais fácil você ver uma ação que se multiplicou em várias vezes do que um fundo imobiliário que se multiplicou em várias vezes. As empresas têm um potencial e uma perspectiva de crescimento muito superior aos fundos imobiliários. Então, para quem está investindo pouco dinheiro, ficar investindo apenas em fundos imobiliários pode fazer com que demore muito tempo para você aumentar o seu capital. Sem falar que existem empresas que pagam mais dividendos do que você recebe em fundos imobiliários. Só que a única coisa que seduz a pessoa a comprar fundos imobiliários é o fato de receber todos os meses. Só que para mim essa ideia de receber todos os meses não faz tanto sentido. Eu prefiro muito mais receber mais dinheiro em poucas situações do que receber menos dinheiro só que todos os meses. Outra situação onde eu prefiro investir em ações do que fundos imobiliários é que em ações eu não pago imposto de renda. Então existe uma lei onde diz que eu só pago imposto de renda em ações quando eu vendo mais de 20 mil reais no mês. Então, se eu vender um valor superior a 20 mil reais, eu vou ter que pagar um imposto de renda de 15% sobre o rendimento que eu obtive com essa venda. Então, eu pego o lucro que eu obtive com essa venda e tiro 15%. Já em fundos imobiliários, não importa quanto dinheiro eu venda, eu sempre vou ter que pagar imposto de renda. E não é 15%, é 20% sobre o lucro. Então, suponhamos que eu comprei um fundo imobiliário, ele se valorizou bastante, mas eu estou com a ideia de vender as suas cotas. Então eu serei obrigado a pagar 20% sobre o lucro que eu obtive. E às vezes esse valor pode ser bastante alto, dependendo do tempo que eu estava com essas cotas. Então às vezes o dinheiro de vários aluguéis que eu ganhei com o tempo pode ser perdido com uma simples venda. Claro que quem investe para o longo prazo, a ideia é nunca vender. Mas nunca se sabe o que pode acontecer e pode existir situações onde você vai ser obrigado a vender os seus fundos imobiliários e às vezes você vai ter que acabar pagando o imposto. Já em ações, se eu vender menos de 20 mil reais todos os meses, eu posso abater imposto de renda. Não significa que eu faça isso, mas é uma segurança a mais que eu tenho como investidor. E o terceiro fator pelo qual eu prefiro investir em ações do que fundos imobiliários é devido ao meu perfil de investidor. Então eu sou o tipo de cara que, se me prometerem uma rentabilidade igual para 2 investimentos, um investimento com risco e um investimento sem nenhum tipo de risco, eu sinto muito mais prazer em investir naquele investimento que me oferece risco. Então, para mim, quando eu não estou correndo algum tipo de risco, eu me sinto bastante desconfortável. Diferente da maioria das pessoas, eu gosto de estar correndo riscos. Só que eu também gosto de me preparar ao máximo para minimizar esses riscos. Só que eu não minimizo esses riscos me diversificando demais ou procurando investimentos com menor volatilidade. Eu me preparo estudando o máximo possível de cada empresa na qual eu penso em investir. Então eu prefiro focar todas as minhas energias
em poucas empresas para investir e saber o máximo possível sobre tudo o que está acontecendo nessas empresas e como que é o negócio delas, do que procurar diversificar demais ou investir em várias empresas que eu desconheço ou que eu não gosto tanto. E também a ideia de investir em algo que me oferece menos volatilidade não é algo tão interessante para mim, porque mesmo que eu não tenha quedas grandes, eu também não terei altas grandes. Então eu prefiro correr o risco de ter altas rentabilidades do que ter a certeza que eu terei poucas rentabilidades. E o quarto motivo pelo que eu prefiro investir em ações do que fundos imobiliários é porque no Brasil ainda assim a gente tem muito mais acionistas do que cotistas. Existem mais pessoas investindo em ações do que em fundos imobiliários, fazendo com que a maioria dos fundos imobiliários não tenha a mesma liquidez que as ações. E, consequentemente, se compararmos alguns fundos imobiliários com empresas que têm bastante liquidez, vamos perceber que é muito mais fácil de negociar com ações do que fundos imobiliários. Claro que para quem tem pouco dinheiro, isso quem saiba não faça tanta diferença assim. Mas para quem tem muito dinheiro para comprar ou muito dinheiro para vender das cotas, vai acabar não conseguindo vender ou comprar por preços tão interessantes quanto ele conseguiria com as ações. E o quinto e último motivo pelo qual eu prefiro não investir em fundos imobiliários, pelo menos no momento, é que os fundos imobiliários, diferente das ações, onde o máximo de dinheiro que você pode perder é 100%, ou seja, se você investiu R$1.000 em ações, o máximo que você vai perder vai ser R$1.000. Se você investiu R$2.000, o máximo que você vai perder é R$2.000. Não tem como você ficar devendo dinheiro para as empresas. Então a sua rentabilidade nunca vai ser negativa. O máximo que você vai perder vai ser aquilo que você investiu. Já os fundos imobiliários, se passarem por um problema grave e entrarem em um ciclo de baixa muito forte, pode chegar um momento onde eles vão fazer com que você seja obrigado a injetar mais recursos nesses fundos imobiliários. Obviamente que é muito raro acontecer esse tipo de coisa, só que é um risco onde eu não corro quando eu estou investindo em ações. Mas é isso, pessoal, essas são as características dos fundos imobiliários que me fazem não sentir vontade de investir neles. Porém, eu acredito que futuramente eu acabarei investindo neles pela simples questão de poder ter uma renda mensal para que eu possa investir mais em ações. Então eu investiria mais com a ideia de ter sempre dinheiro disponível para investir em ações. O foco principal continuaria nas ações, e esses investimentos em fundos imobiliários seriam apenas um complemento. Mas esses são meus planos para o futuro. No momento eu não acho tão interessante investir em fundos imobiliários, e nesse vídeo eu já dei os motivos. Para você que investe em fundos imobiliários e não gostou muito daquilo que eu falei, saiba que o objetivo não foi criticar ninguém, e eu acredito que você pode obter muito sucesso apenas investindo em fundos imobiliários. Só que tudo isso é uma questão de perfil de investidor. E nesse vídeo eu queria apenas mostrar qual é o meu perfil e por que eu não invisto em fundos imobiliários. Mas o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima!